Estamos com o presidente do Sindicato Rural de Amambai, Rodrigo Lorenzetti. Rodrigo, o sindicato elaborou uma carta sobre essa questão que hoje atravessa o município, o estado e o país em relação à economia e as decisões que foram tomadas aqui em Amambai. O que foi apresentado nessa carta? Bom dia, Wilson. O sindicato tomou atitude semana passada quando o prefeito flexibilizou a abertura do comércio local em apoiar o prefeito com relação a isso, porque nós entendemos que é preciso se manter as atividades. Nós precisamos que as atividades da população em geral continuem. A gente não entende que paralisando tudo seja a melhor opção, né? Então a gente já tem aí exemplos de cidades que já estão paradas aí há 15 dias aí, onde já se instalou um caos financeiro. Tá todo mundo reclamando, enfim, o comércio já fez carreata, os comerciantes de modo geral reclamando, falando em desemprego, falando em inadimplência, pessoas que têm que pagar aluguel, enfim, é um problema que vem junto com a questão do corona, porém poderia ser evitado tomando algumas decisões diferentes essa de se fechar tudo, né? Então o Sindicato Rural ele entende que é preciso se manter as atividades. O nosso prefeito foi muito, eu acho que feliz na atitude dele a semana passada de se flexibilizar isso, e nesse sentido a gente optou por fazer uma nota apoiando o prefeito, dando os parabéns a ele pela atitude que ele teve com relação ao nosso comércio. Rodrigo, a classe produtora já tem sentido o impacto de toda essa situação que tem se gerado no país? Wilson, com relação a grãos, ainda não. Assim, pelo menos não chegou nada para nós aqui no sindicato, alguma coisa relacionada a embarque de grãos ou pagamento, enfim. Agora a gente já tem conhecimento de que existem plantas frigoríficas que estão com as câmaras cheias, porque São Paulo, Rio, Goiânia, Belo Horizonte, enfim, o país inteiro diminuiu o consumo, as pessoas estão ficando mais em casa. Então, na pecuária a gente já tem essa questão de que os frigoríficos estão com as câmaras cheias, talvez agora comece a diminuir aí o abate de gado, e isso gera uma preocupação, uma leve preocupação aí com relação a preço, com relação ao mercado do gado, porque com certeza isso começa lá na ponta consumidora, mas ela vai chegar aqui também no produtor rural. Isso pode dar reflexo também na questão da logística para o agronegócio? Com relação à pecuária, eu acredito que sim, né? Porque a gente acaba que se você não tem as duas pontas, uma matando e a outra consumindo, esse meio aí, com certeza ele vai ter algum impacto sim, né? Os caminhões vão parar, enfim, a gente vai ter aí, talvez na hora que isso normalizar, a gente vai ter aí um problema muito sério com relação à entrega desses produtos, porque daí todo mundo vai querer ao mesmo tempo, né? Então isso tudo vai com certeza gerar algum problema aí para frente com relação a transporte, com relação ao produto na prateleira do mercado e também o preço aqui no começo. Qual o recado do sindicato para a classe produtora diante de toda essa situação que estamos vivendo? Eu quero deixar aqui o recado do Sindicato Rural no sentido de que a gente tem que se cuidar sim, a gente tem que manter os cuidados, mas a gente tem que manter a calma, a gente não pode pensar que isso é um problema que vai tomar conta das nossas vidas. Não pode ser assim, a gente tem que manter as nossas atividades, fazer aquilo que a gente faz e continuar a esperar que isso passe para que tudo volte ao normal. Até porque nós temos esse caso novo do coronavírus, mas nós temos aí o caso da dengue no nosso estado mesmo, ela já passou de 40 mil casos confirmados. Nós temos também o caso das gripes, né? As outras gripes que agora começa o inverno, todo ano morre de gente por causa de gripe. Então o corona é um a mais, mas a gente não pode, por causa do corona, pensar que nós temos que parar tudo. Não é por aí. Eu acho que nós temos que manter as nossas atividades. Como cidadão, a gente tem que pensar nisso. O comércio, as pessoas que trabalham no comércio têm essa conscientização, porque elas precisam trabalhar, precisam levar comida para casa. Então, a gente tem que manter a calma, se cuidar sempre, mas manter as nossas atividades. O comércio precisa trabalhar, as pessoas precisam se manter.
né? Então, no caso, por exemplo, da pecuária, se isso se intensifique, a gente pode ter aí essas indústrias de carne aí que são enormes aí, paralisando aí 600, 700 pessoas por planta. Então isso pode gerar um caos muito maior. Então vamos manter a calma, mas vamos manter as nossas atividades também. Obrigado, presidente. Obrigado, Wilson.